Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos iniciando as nossas gravações, o nosso estudo sobre o comentário, sobre a psicografia do irmão José, as falas do irmão José na psicografia de Carlos Bacelli e o comentário que a gente vai fazendo de conformidade com o nosso entendimento. Eu gostaria que vocês não se contentassem com o que a gente trouxesse, mas que utilizassem esse instrumento para ampliar, para buscar, para discordar, para concordar, mas não se contentem, ok? Nós vamos trabalhar o capítulo 43 do livro De Ânimo Firme, o capítulo que se chama Coração Aberto. Veja bem, se ao homem é difícil abrir a bolsa, imaginemos quão difícil lhe deve ser abrir o coração. Olha, se o irmão José não está andando por aí no nosso meio. Ele está vendo como que está funcionando as relações, principalmente as relações sociais. Por que eu estou colocando as relações sociais? E aí eu quero até filtrar um pouco, não as sociais na sua amplitude, mas as sociais relacionadas às questões da filantropia. Se ao homem é difícil abrir a bolsa, imaginemos quão difícil lhe deve ser abrir o coração. Porque abrir a bolsa no sentido amplo já é complicado. No sentido filantrópico, você tem que montar aquele contexto, aquelas situações para contar com a ajuda desta ou daquela pessoa, deste ou daquele grupo de dezenas e de centenas. Para uma obra filantrópica, e aí eu não estou dizendo só no âmbito da casa espírita não, gente. Se nós pegarmos no âmbito das ONGs, no âmbito dos Médicos Sem Fronteiras, da Acnur, que trabalham com os refugiados, imagina a luta para que eles consigam este investimento para dar assistência. Para dar assistência. Se é difícil ao ser humano, e agora o irmão José está falando de todos nós, abrirmos a bolsa para auxiliar, quão difícil é a gente abrir o coração. E aí ele vai especificar alguns movimentos de abertura do coração. E aí eu quero que a gente se atente para isso. Aliás, uma observação dentro do nosso movimento, cabe aqui essa reflexão, vocês veem que com as dificuldades... Agora, a gente está chegando no final do ano, para quem está nos acompanhando, nós estamos no mês de outubro, que eu estou gravando. Esse vídeo deve entrar em outubro ou no iníciozinho de novembro, mas vocês vão observar, final de ano é onde os corações estão mais sensíveis, as pessoas estão mais solidárias, está todo mundo mais envolvido, mais envolvente, principalmente com as causas sociais, até porque tem todo um movimento natalino. Mas imaginem vocês que esse movimento ele tinha que acontecer o ano inteiro. A gente tinha que se envolver com essas causas o ano inteiro. A gente se envolve com elas no finalzinho do ano, no início do ano diminui o envolvimento. E aí quando chega fevereiro, março, abril, maio, aí é aquela escassez. É aquela escassez. Sendo que a fome acontece o ano inteiro, os necessitados têm que ter abrigo o ano inteiro, eles têm que se vestir o ano inteiro, e eu estou colocando, por enquanto, só questões materiais. Aí, no final do ano, todo mundo apresenta solidariedade. Ótimo! Eu não estou batendo contra, não. Eu estou dizendo que essa solidariedade que acontece no final do ano, ela tem que ser uma mola propulsora para a continuidade dos meses que virão. E não a gente se preocupar para fazer esse movimento em dezembro. Aí o que os movimentos religiosos fazem ao longo do ano? Café colonial, jantar dançante, festival da pizza, festival do sorvete, festival da torta. Então vocês imaginam, a gente começa a criar situações que estimulam o estômago, que deve ser aí o segundo ou terceiro cérebro, porque se o primeiro está na caixa craniana, o segundo funciona na região intestinal, no final da área gástrica, o terceiro deve ter também no início da área gástrica, que deve ser aí do esôfago para o estômago. Porque na hora que fala festival disso ou daquilo, todo mundo se reúne, vamos fazer, que vamos fazer. Aquelas pessoas que não se dispõem a fazer a doação,
que é um trabalho absolutamente natural. Absolutamente natural. Quando tem festival disso aqui, vamos fazer uma feijoada. Aí o povo se prontifica. Por que a gente não pode fazer o nosso movimento de doação sem que a gente utilize instrumentos, sabendo que nós estamos falando de movimentos saudáveis. Então, a primeira coisa, você vai fazer uma doação, não faz simplesmente porque pede na sua porta. Faz porque é um trabalho que você conhece, que você se envolve, que você sabe de pessoas que estão lá dentro, que são leais, que são justas, que estão envolvidas, que são envolventes. Faça. Não espera criar movimentos para isso. Mas, se você esperar, não tem problema. Aí vão aparecer bazar. Bazar aparece por isso. Vão aparecer encontros, aparece por isso. Aparecem campanhas. A partir do momento que nós fazemos esse movimento, a gente consegue criar situações de ajuda. A gente consegue criar. Mas a gente não precisa esperar. Abra o coração para o ano inteiro. Abra o bolso para o ano inteiro. E olha, nós não estamos falando de quantidade. Nós estamos falando de envolvimento. É só isso que a gente está falando. Às vezes a pessoa faz uma doação de R$30, de R$100, de R$200 e fala assim, mas é tão pouco. Não se preocupe. Se aquela sua doação for de coração, faça o principal movimento. A partir daquela doação, faça com que ela seja um movimento saudável do seu estado íntimo. E o segundo movimento, que é a divulgação desse movimento que você faz. A divulgação dele. Quando você divulga este trabalho que você faz do seu bolso, você divulga para um amigo, para o primo, para o familiar, para o colega de trabalho. Você divulga, daí a pouco os outros vão se aconchegando neste movimento de auxílio e assim sobrevivem as instituições filantrópicas. Mas escolha a dedo. Mas por que escolher a dedo? Porque aí você não constrói interrogações no seu estado íntimo. Apenas isso. Mas eu estou fazendo apenas algumas reflexões em cima do primeiro parágrafo, que se chama Coração Aberto, o texto. Como ele falou da dificuldade nossa de abrirmos o bolso, ele vem para o outro lado. E aí veja, qual o outro lado? Se ao homem é difícil abrir a bolsa, e eu fiquei preso só nesse trechinho, imaginemos quão difícil lhe deve ser abrir o coração. Em qual contexto? Ceder de seu tempo a outrem, ceder do seu tempo. Aqui, tenta, eu sei que hoje está dificílimo, mas tenta ouvir as pessoas sem ser pelo movimento virtual. Tenta ouvir as pessoas. Tenta principalmente, se você tiver condição, no envolvimento físico. Tenta escutar olhando nos olhos dela. Não é no olho da tela, não, gente. Quando não tiver jeito de você escutá-la, de ter um tempo, 10 minutos, 40 minutos, 1h30, quando você não puder visitar o doente, não puder ser visitado, quando você não puder fazer o deslocamento, na tela, no WhatsApp, isso tudo favorece, mas o melhor é o contato. Tenta, ceda um pouco do seu tempo para visitar aquele doente que está no hospital, para visitar aquele familiar que tem meses que você não tem contato com ele. Aquelas pessoas que têm meses, mas que estão dispostos a sentar com você e trocar uma ideia. Nós não sabemos o tamanho do contexto que eles carregam no estado íntimo. E aqui eu estou falando da sua escuta. Eu não estou falando de você ser escutado. Eu estou dizendo que a escuta é a arte de saber ouvir. Entendamos isso. É a arte de saber ouvir. Então, tira um pouco do seu tempo. Por quê? Se nós alegamos o tempo todo, e hoje na virtualidade isso está muito fácil, se a gente alega o tempo todo que não temos tempo,
É claro que eu quero reproduzir o que Einstein coloca para nós, que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. É só a gente se organizar. É claro que você precisa ter seu tempo para leitura, seu tempo para o trabalho, seu tempo para o investimento em si mesmo. É claro, isso é inegável. Mas não descuide do próximo. Não descuide do próximo. Porque quando você tira um tempo para o outro, você também está tirando tempo para você. Lembra da orientação de Jesus? Orientação repetida de Jesus, repetida. Amai o próximo como a ti mesmo é uma orientação que Jesus repete Moisés. Moisés já falou isso lá em Levítico, Velho Testamento, capítulo 19, versículo 18, não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Moisés fala isso em Levítico, fala isso em Deuteronômio. Jesus repete isso em Mateus, lá no capítulo 22. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu faço por mim, faça pelo outro. Se eu tenho tempo de leitura, arranje esse tempo para contribuir com o outro também na leitura que você faz, na conversa que você tem, no tempo da escuta. E aí ele coloca isso para nós. Ceder de seu tempo a outrem. Nosso coração muitas vezes não está aberto para tanto. Ouvir o próximo em desabafo, às vezes apenas e tão somente ouvir. Que é o que nós acabamos de dizer. Quantos os que não te pedem mais que ouvidos de ouvir? Quantos os que não te pedem mais que ouvidos de ouvir? E aí eu quero estabelecer para vocês uma diferença entre o ouvir e escutar. Ouvir e escutar. Por quê? As duas palavras, elas vêm do latim, o ouvir e o escutar. O ouvir é uma atitude mecânica, que do latim significa áudio. Olha, vocês estão me ouvindo aqui. Isso é uma atitude mecânica. Se você não tem nenhum problema auditivo, você está me escutando. Então veja, escutar, que também vem do latim, que é a ausculta. Ausculta. É o auscultar. Ausculta significa escutar com mais cuidado, com mais atenção. Com mais atenção. É daí que surgiu o aparelho muito usado na medicina, o aparelho de ausculta. Ele vai escutar de forma aprofundada. Escutar com mais discernimento. Discernimento. Então você imagina bem, quando Jesus coloca para nós, ele fala isso várias vezes no Novo Testamento, várias. Mas aqui, eu estou citando um exemplo quando ele fala na parábola do semeador. Eu estou citando um exemplo, vocês vão encontrar outros, mas na parábola do semeador, no capítulo 13, ele discorre a respeito da parábola, e quando ele encerra a parábola do semeador, ele coloca para nós o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele fazendo referência a Mateus, no capítulo 13. Mais especificamente, vocês estão vendo aí pelo áudio, no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está pedindo para a gente fazer a escuta mecânica. A escuta mecânica. Se a gente tem ouvidos para ouvir e consegue escutar mecanicamente, está ótimo. Por quê? A partir daí, nós vamos fazer o movimento de ausculta. Aí nós vamos partir para o latim. Aí nós vamos fazer o movimento de investigação.
O que o irmão José está pedindo para nós aqui, atentemo-nos. Quantos os que não te pedem mais que ouvidos para ouvir? Tem pessoas que pedem para a gente, só a escuta mecânica, escuta o outro. Ele muitas vezes não está querendo que você avalie o contexto dele. Ele não está querendo que você concorde, que você discorde, que você opine. Ele está querendo que você o escute. Ou seja, se ele está trazendo para a gente um som, escuta o que ele tem a dizer. Basta, gente. O pedido é só esse. E se o pedido é esse, atenda o que o outro está te pedindo. Arranje tempo para esse movimento. Por quê? É o título do texto, coração aberto. É o título do texto. Agora, se eu me prender no latim, aí é diferente. Porque no latim eu preciso, daí a um tempo que eu estou só escutando, o que a gente faz na maioria das vezes no próprio estudo do Evangelho, é ouvir o que o expositor tem, ouvir o que uma palestra traz, ouvir o que Jesus disse para nós, ouvir. A gente está fazendo isso mecanicamente, só que nós estamos fazendo isso há séculos. Agora, no movimento autoinvestigativo, no movimento do autoconhecimento, no movimento do autoaprimoramento, no movimento do autoinvestimento, eu preciso sair do campo do ouvir e passar para a ausculta. Por quê? Porque do próprio latim, auscultar é aprofundar na escuta, é aprofundar na audição, é sair do movimento mecânico e passar para um movimento mais atento. O que eu vou fazer com essa escuta? Ok? E aí ele diz para nós assim, abrir o teu coração, não para te entregares, mas para acolheres. Acolhimento, gente, acolhimento. Acolhimento, não é afastamento. É abrir o teu coração para acolheres. Abrir o teu coração para quem confia em ti. Para quem confia em ti. Se a pessoa confia, aproveite aquela confiança que ele está te depositando, aproveite aquela confiança que ele está te delegando e continua favorecendo uma relação saudável, até porque muitas vezes, da mesma forma que nós procuramos o outro conforme a nossa confiança, o outro nos procura conforme a confiança que eles depositam em nós. Então, o que você faz? Acolhe. Acolhe o que o outro tem para dizer. Tá claro? Agora, se a pessoa vem com movimentos de dor, não significa que você não vá responder nada. Porque muitas vezes ele está trazendo apenas reclamações, mas aí o foco dele é reclamar. Você pode até tentar ajudá-lo, mas se você vê que ele prefere manter esse movimento, ok também. Só escuta. Sem aquela escuta que não tenha nenhum objetivo. Não é isso, não. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele não tem envolvimento com a doutrina espírita, não. Mas ele é espiritualista. Então, ele estava descendo, para quem é daqui de Belo Horizonte, descendo o alto da Afonso Pena ali, com uma amiga do trabalho, e ela vem reclamando, num entardecer, ela desceu ali reclamando dos colegas de trabalho. Reclamando dos colegas de trabalho que fica tirando licença, que fica inventando doença, reclamando dos colegas de trabalho. E reclama de um, reclama do outro, e ele ali dirigindo, e ela de carona com ele vendo aquele entardecer, aquele pôr do sol. E aí ele falou assim, ele pensando, enquanto ela reclamava, ele pensava, o que eu faço para desviar o raciocínio dela, essas reclamações sem fim? E aí ele pegou e veio uma ideia. Na hora que ela parou para respirar, porque normalmente a pessoa que reclama quase não respira, vocês já notaram? Porque elas vão mudando de reclamação. Então ela quase não respira. Na hora que ela deu uma parada, ele falou assim, aqui, você viu o pôr do sol hoje à tarde? E eles ali de frente para o pôr do sol. Quem está no alto da Afonso Pena sabe do que eu estou dizendo. Eles de frente para o pôr do sol, descendo ali a avenida. E aí ela pegou, olhou o pôr do sol, olhou para ele, fez aquele ar de estranheza, porque ela falando de reclamação, e ele muda o foco e ele fala do pôr do sol. Ela olhou o pôr do sol e falou assim,
Foi numa tarde como essa que meu pai adoeceu. Ô, gente, tem pessoas que não querem mudar o foco. E aí o que você faz? Silencia. E apenas acolhe a pessoa, mas não precisa de acolher. Não precisa de acolher as reclamações. Mas aí você acolhe mecanicamente. Mecanicamente, porque você não precisa mandá-la calar a boca, de forma nenhuma. Isso, olha, acolhe mecanicamente. São pessoas que estão envolvidas com a reclamação, envolvidas com a doença, estão atentas ao comportamento do outro, os dizeres do outro, as lamentações do outro. Ok, acolhe e em determinado momento ela vai te pedir. Quando ela te pedir, que você tenha para oferecer. Porque olha a continuação, o irmão José diz assim, quando ele coloca abrir o teu coração, não para te entregares, mas para acolheres, abrir o teu coração para que confie em ti, para que se encorajem a se aproximar. Se você abriu, ainda que seja mecanicamente, numa dor, numa dificuldade, num transtorno, num problema, eles vão te buscar. Porque sabe que você faz esse movimento. E é isso que ele está propondo para nós. Principalmente nós, que estamos lendo, estudando, divulgando, lutando para aplicar. Principalmente nós. E aí ele diz mais, para que tenham a quem recorrer na hora angustiante do desespero. Você escuta mecanicamente. Até que ele saiba buscar para que você escute de forma aprofundada. De forma cuidadosa, para que você tenha discernimento para trazer para ele, para além do acolhimento, um conforto. E aí, ele diz para nós assim, alguém capaz de escutá-los e simplesmente, olha o que eles estão atrás, se atente para isso e nos atentemos para isso. Alguém capaz de escutá-los e simplesmente compreendê-los, aceitando-os tais quais são. Eles querem ser aceitos. Por isso é que a gente não precisa de entrar no movimento de negação, de inconformação, no movimento de discordância. Não precisamos, gente. Eles estão falando. Apresente, volto ao título, coração aberto. Por quê? Alguém capaz de escutá-los, eles vêm atrás da gente com esse foco, com esse objetivo, simplesmente para compreendê-los e aceitá-los, tais quais são. É muito interessante isso. Vocês vão, depois, a hora que vocês puderem, pega o livro, não é um livro da Lavra Espírita, ele é de um sacerdote jesuíta, padre, né? Padre, sacerdote, jesuíta, teólogo, psicólogo americano, que nasceu em Michigan, John Joseph Powell. Ele nasceu em 1925, desencarnou em 2009, mas ele tem um livro que foi uma riqueza na profundidade das relações, dos estudos em cima das relações sociais, porque o livro se chama Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou? Este livro, que não é da Lavra Espírita, ele é de uma profundidade, à medida que a gente começa a ler, porque no início ele já responde, se você não quiser continuar a ler o livro, ok. Mas se você quiser aprofundar, ele vai trazendo aquilo que Freud, aquilo que alguns psiquiatras, Freud como neurologista, ele foi aprofundando, como psiquiatra, ele foi aprofundando e ele foi trazendo mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa são aqueles mecanismos que a gente cria nas nossas relações como um todo. Freud estudou 7 mecanismos de defesa, até 1926. Depois, a filha dele, Freud desencarna em 1939, mas a filha dele, Anna Freud, ela dá continuidade a mais 4 mecanismos de defesa.
Vai até 1936. Ela dá continuidade aos estudos do pai dela. Então, 11 mecanismos de defesa que a gente tem na nossa relação, a gente só não sabe que o nome é mecanismo de defesa. Sabe quando você briga? Vou pegar um exemplo simples para você entender. Você briga com o marido, ou você briga com a esposa, ou briga com o filho. No fundo, você está brigando, está xingando, mas você gostaria de dizer que o ama. E é por isso que você está ali naquele processo agressivo. Isso é um mecanismo de defesa. Qual o nome? Formação reativa. O que é formação reativa? Você faz o contrário daquilo que você deseja. Você está doido para poder abraçar. Aqui. Um momentozinho de dica cinematográfica. A hora que vocês tiverem a chance de ver Senhor e Senhora Smith, vocês vão ver ali no filme Senhor e Senhora Smith, eles dois brigam, se agridem, xingam, mas o tempo todo eles se amam. Os dois se amam. Os dois, enquanto atores, eles se amam. Deixa eu ver qual que é o nome deles. Você lembra o nome deles? Cássio, que está falando comigo aqui. É a Jolie, como é que é o primeiro nome? Brad Pitt? Brad Pitt e Juliana Jolie. Juliana, não sei o primeiro nome dela, não. Então, enfim, a hora que vocês puderem ver lá o senhor e a senhora Smith, os dois se amam, os dois se agridem. Porque os dois trabalham em setores da inteligência, são espiões, mas só que eles se apaixonam, eles se casam. E aí eles vão mentindo um para o outro na relação, vão mentindo. Depois de 5 anos que eles estão casados, 6 anos que eles estão casados, olha, eles acabam sendo descobertos. E aí eles têm que se revelar um para o outro, um tenta matar o outro, depois eles acabam provando um para o outro que eles se amam, enfim. Ali é formação reativa. Você faz o contrário daquilo que deseja, que é um mecanismo de defesa trazido por Freud lá atrás. Estou falando de quase 100 anos atrás. Quando eu faço referência ao livro Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou?, Joseph Powell, ele coloca para nós, então, os mecanismos de defesa. Então, no início do livro, ele já responde. Por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? É exatamente isso que o irmão José coloca aqui. É exatamente isso. Olha a fala do irmão José. Alguém capaz de escutá-los e simplesmente compreendê-los, aceitando-os tais quais são. Sabe o que ele responde no livro para nós? Eu tenho medo de te dizer quem sou, porque você pode não gostar. E isso é tudo que eu tenho para te oferecer. Ele já coloca no início do livro. Se você não quiser dar continuidade à leitura, ok, a resposta você já sabe. Porque o livro é uma pergunta. Agora, se você quiser dar continuidade, aí entram esses pontos do mecanismo de defesa e como eles funcionam nas nossas relações. Um outro exemplo, já que eu citei um, que foi a formação reativa, muitas vezes lutadores que estão aí, lutadores que estão no ringue, lutador de boxe, de MMA, muitas vezes foram aqueles gladiadores que ceifavam vidas. E hoje eles estão dentro das leis que permitem a luta, que tem tempo determinado, que vão disputar um cinturão, que vai disputar troféu, que vai disputar isso ou aquilo, ok. Eles estão no movimento de sublimação. Eu não estou dizendo, esse é um movimento de sublimação para quem era gladiador. Eu não estou dizendo, me entendam, hein? Eu não estou dizendo que então se eu sair batendo nas pessoas eu estou sublimando. Não, gente. Claro que vai chegar um ponto que eu não preciso mais oferecer nenhum perfil agressivo nas relações. Eu vou estar sublimando tudo aquilo que eu fiz destrutivo, agora eu estou construindo. Se 1 ano, se 2 anos, se 2 encarnações foram destrutivas, se 3, 5, 8 séculos foram destrutivos, agora no movimento construtivo, eu estou no movimento de sublimação. Melhora constante desse prosseguimento. Tá claro? Sublimação é também o nosso movimento de mecanismo de defesa. E assim tem outros.
Aqueles que são da minha faixa etária, vocês vão lembrar daqueles filmes com John Travolta, Os Embalos de Sábado à Noite, nos tempos da brilhantina. Os jovens na rua andavam com o cabelo todo cheio de vaselina ali, de gumex. Vocês lembram disso? Ou seja, e aí te sacava um pente do bolso e passava. Aquilo ali se chama identificação. Identificação. Vocês vão lembrar que na década de 80, no início da década de 90, as propagandas de cigarro vinham nos carros de Fórmula 1. As propagandas de cigarro vinham, você lembra da propaganda do Marlboro? Marlboro mostrava aquela fazenda, aquele pôr do sol, aqueles cavalos. Se você não tem a fazenda, não tem o pôr do sol, não tem o cavalo, pelo menos você fuma Marlboro. Sabe o que é isso? Identificação. Você não é como aquele ator, não tem nada daquele ator, mas pelo menos você fuma um cigarro. Olha que como na identificação a gente faz, inclusive, movimentos autodestrutivos. Hollywood, se você não tem aquele mar, não tem aquele barco à vela, aqueles homens sarados, aquelas mulheres lindas, pelo menos você fuma Hollywood. Isso é identificação. Entenderam? Então, na nossa vida, ela é composta de movimentos de mecanismos de defesa. Que o John Powell fala, veja, John Powell, ele desencarnou em 2009, esse livro não tinha sido lançado ainda, só para vocês entenderem. Tá claro? Como que a espiritualidade está trabalhando conosco, nos beneficiando. Continuando no texto, a aceitação dos outros é dom maior que a aceitação de si próprio. Olha, voltando à obra, voltando à colocação do parágrafo anterior. Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Porque você pode não aceitar e é tudo que eu tenho para apresentar. É tudo que eu tenho para te oferecer. Essa é a resposta que ele traz para a gente no livro. E aí ele vai descrevendo no livro quantas coisas já venceu para chegar no ponto que chegou. Eu estou fazendo referência ao livro, gente, que eu gostaria que vocês se atentassem, porque ele é muito simples e muito rico. Ok? Feliz de quem vive de coração sempre aberto, com as portas do Espírito descerradas, a quem não precise bater com insistência, humilhando-se, a fim de que seja recebido. Feliz de quem está com a porta aberta. A porta do estado íntimo, tanto que o tema é coração aberto. Quem está com a porta aberta e o outro não precisa de ficar batendo ali com insistência. Não precisa de... Olha, lembram o que Lucas coloca para nós? O que Jesus traz para a gente? No capítulo 11 de Lucas, no versículo 9, batei e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Se o Cássio, que está aqui nos gravando, tem a outra colocação, que é a mesma que está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Então, se ele colocar um ou outro, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Quando Jesus coloca isso, gente, você tem que fazer a primeira parte, verbo. Batei é um verbo bater, você tem que fazer. Se você não bate, não será aberto. Feliz daquele que tem a porta descerrada, que a porta está aberta, mas você tem que se propor chegar na porta daquela pessoa e travar o contato. O Cristo já coloca para nós, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e vos será dado. Ou seja, você faz 3 movimentos, você bate, você busca e você pede. Você bate, será aberto, você busca e encontrará, você pede e te será dado. Mas você tem que fazer movimento, você tem que fazer. Olha a proposta do irmão José aqui. Feliz daquele que está com o coração aberto, com as portas do Espírito descerradas, a quem não precise bater com insistência. Bater com insistência não quer dizer que a pessoa não tenha que fazer nenhum movimento, não, gente. Quer dizer não. Porque às vezes nós temos aquele perfil de querer ajudar as pessoas, de querer oferecer. Não, porque eu sinto que eu preciso fazer, mas o outro está aberto para receber. O outro está pronto para receber. O outro gostaria de te ouvir. O outro acolhe a ideia que você tem. Se o outro não está aberto, não adianta você bater nessa tecla.
Como relata Jesus para nós, não jogueis pérolas aos porcos. Não adianta você oferecer, você conversar, quem não quer conversa. Quem não quer ouvir o que você tem a dizer. E outra coisa, nós não estamos na terra para salvar ninguém. Joana de Ângeles diz isso. Se no final desta vida a gente der conta de se salvar, já está de bom tamanho. Então, a gente não está na terra para salvar o outro, a gente está aqui para se salvar. Enquanto a gente luta para se salvar, a gente trabalha com aqueles que estão próximos da gente. Estão dispostos à escuta, ao acolhimento, à abertura do coração, porque ele coloca coração aberto. A mente está sadia, está pronto para concordar, para discordar, para reverenciar, para apresentar uma nova ideia. Isso, e a gente caminha junto. E a gente caminha junto. Se a gente não está dando conta de se salvar, como que a gente vai salvar terceiros? Então, atentemo-nos para isso. Para que o outro não precise bater com insistência, humilhando-se, a fim de que seja recebido. Estejamos abertos para recebê-lo, ainda que ele tenha que bater, porque a orientação do bater é de Jesus, não é invenção de moda de ninguém. Que o outro faça o movimento dele e, a partir daí, que a gente esteja aberto para acolhê-lo. Ok? É isso aí que a gente tinha para trazer. Eu espero que esteja valendo a pena as reflexões. Não se cansem de pesquisar, de aprofundar, de estudar e, acima de tudo, não se contentem com o que a gente vem trazendo, ok? Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.